Antes arte do que nunca, História da Arte Online. Eu sou o professor Fernando Caiafa e esse é o nosso primeiro vídeo, em parceria com a HO, com o Rodolfo, com o Daniel. História da Arte Online, a partir de hoje, vai trazer toda semana um conteúdo novo de História da Arte para você. Seja você que está mais preocupado com provas, com vestibulares, com concursos públicos, seja para você que é um simples apaixonado por artes. Esse canal foi feito pensando em você. Hoje vamos trazer, talvez, uma das discussões mais interessantes do campo das artes. Talvez também uma das discussões mais longevas na própria história do pensamento. E eu estou falando daquela discussão que tenta responder a clássica pergunta: o que é arte? É claro que aqui nós não vamos nem de longe esgotar todas as possibilidades para tentarmos definir o que é arte. Eu vou aqui então hoje fazer uma provocação. E para fazer essa provocação, eu vou me valer de uma das definições que eu particularmente mais gosto, que é a definição de Hegel. Hegel, em sua obra Lições sobre Estética, nos diz algo assim: a arte é a tradução num pedaço de matéria de uma grande ideia. A arte é a tradução num pedaço de matéria de uma grande ideia. Vamos olhar um pouco mais de perto para essa definição do Hegel. Então, primeiro Hegel fala: a arte é uma grande ideia. E olha que interessante. Quando falamos em ideia, na própria história do pensamento, estamos falando em algo absolutamente subjetivo. Estamos falando de algo que está ligado ao íntimo de cada um de nós. Estamos falando de alma. Estamos falando de um interior que cada um de nós carrega, invariavelmente, para onde quer que venhamos a caminhar por esse mundo. De modo que a ideia de arte certamente irá variar não só de acordo com cada indivíduo, como também de acordo com cada época em que esses indivíduos naturalmente estão. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que considerar, tomando como referência essa definição do Hegel, é: a arte é uma grande ideia. Portanto, eu preciso conhecer qual é essa grande ideia, para só depois entender como essa grande ideia se traduziu em um pedaço de matéria, madeira, papel, mármore e assim por diante. Então vamos, a título de exemplo, pensarmos juntos. Qual é a grande ideia dos gregos? A grande ideia que se traduziu num pedaço de matéria. Porque quando você olha para a arte grega, qual é a primeira coisa que lhe vem à mente? As esculturas. Portanto, logo você pensa naqueles corpos bem definidos, harmônicos, simétricos, equilibrados. Mas por que os gregos representavam os corpos daquela forma? Quero crer que nem todos aqui pensemos que os gregos eram, de fato, como aquelas esculturas representadas. Não, não eram. Aquela era uma projeção, aquele era um ideal a ser buscado. E aqui eu não estou falando do ideal físico propriamente dito. Os gregos tinham uma concepção de cosmos, ou seja, uma concepção de um cosmos finito e ordenado. Ou seja, essa ideia de um cosmos finito e ordenado, quando traduzida para um pedaço de matéria, como diz Hegel, resultava numa arte equilibrada, simétrica e harmônica. Isso vale para a escultura de corpos humanos, isso vale para a arquitetura, enfim, para tudo aquilo que o grego se propusesse a realizar enquanto artefato, porque vejam, essa ideia de arte que os gregos tinham antes de Cristo, certamente não condiz com a ideia que muitos de nós temos de arte no século XXI. Ponto. Mas essa é uma outra discussão. Mas voltando. Então, a grande ideia dos gregos era justamente tentar traduzir num pedaço de mármore essa grande ideia de um cosmos
ordenado e finito. Ou seja, estamos falando de algo a ser buscado, ou seja, um ideal de equilíbrio, de simetria e de harmonia. Portanto, para que nós possamos compreender a arte grega, é preciso primeiramente compreender qual é a ideia que está por trás daquela realização material. É claro que é inevitável, e não se sintam culpados por isso, que a primeira avaliação que a gente faça sobre qualquer obra de arte tenha a ver com beleza. Calma, nós vamos tratar num outro vídeo só sobre a ideia do belo no campo das artes. Essa é uma discussão ainda mais complicada, mas muito prazerosa para a gente poder fazer. Mas voltando, então o grego tem uma ideia de beleza. E essa ideia de beleza, essa ideia de perfeição, essa ideia de cosmos ordenado, se realiza na obra de arte. Agora, se pensarmos a Idade Média, na Idade Média, a concepção de uma beleza, a grande ideia, já não mais tem a ver com um cosmos finito e ordenado. E por quê? Porque a grande ideia da Idade Média é que o mundo é resultado de uma obra divina. Portanto, não cabe ao homem buscar essa perfeição, este ideal de ordenamento. Não. Por quê? Porque o mundo foi feito por Deus e o homem, na sua imperfeição, é parte desse mundo criado por Deus. Cabe a esse homem cumprir o seu papel e, a partir daí, buscar a transcendência, buscar a salvação, buscar o perdão e assim por diante. Por quê? Porque essa é a grande ideia da arte medieval, a busca por Deus. Compreende? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa grande catedral medieval, uma catedral gótica, por exemplo, ora, o que é que nós temos ali? Nós temos ali uma manifestação humana que busca, através da arquitetura, alcançar Deus. Até mesmo se a gente parar para pensar na própria verticalidade das catedrais medievais. Aquelas colunas elevadas, o dossel. Então, tudo isso tem a ver com essa busca por Deus, pela grandiosidade de Deus. Vejam, mais uma vez, isso pouco ou nada tem a ver necessariamente com beleza. É claro que as pessoas, naquela época, vão encontrar beleza nessa busca por Deus. Assim como os gregos vão encontrar beleza em todo aquele equilíbrio, em toda aquela simetria, em toda aquela harmonia. Correto? Agora vem cá. Vamos pensar a arte contemporânea. Qual é a grande ideia da arte contemporânea? É a busca de um ideal de perfeição? É a busca por Deus? Pois é. Não existe essa grande ideia pré-definida na chamada arte contemporânea. Algo que já começou a ser feito ali com as vanguardas europeias, com o início da arte moderna na virada ali do século XIX para o século XX. É inevitável não lembrarmos do mictório, ou, se preferirem, a fonte de Marcel Duchamp. Se você não estiver munido de um repertório que te permita inserir aquela manifestação do Duchamp dentro de uma perspectiva de manifestação artística, a primeira coisa que a gente faz é rejeitar aquilo enquanto arte. Na arte contemporânea, isso atinge um grau ainda maior. E por quê? Porque a arte contemporânea é a arte da desconstrução. É aquela forma de arte que vai nos indagar sobre os nossos próprios paradigmas, sobre os nossos próprios preconceitos, sobre tudo, sobre a vida, sobre o mundo, sobre os nossos relacionamentos, sobre a maneira como a gente trata, sei lá, o planeta. Então a arte contemporânea, ela sempre
vai buscar uma provocação ao observador. E isso, é claro, é um problema. É um problema no bom sentido. Por quê? Porque a obra de arte, como dizia Adorno, ela só pertence ao artista enquanto da sua realização. Em outras palavras, ao terminar a obra, o artista entrega para o mundo. E aí cabe a nós, enquanto observadores, compreendermos ou tentarmos compreender qual é a grande ideia que está ali colocada. Percebe? E aí, evidentemente, que cada um de nós carrega consigo um determinado repertório que nos permitirá uma maior ou uma menor fruição em relação àquele objeto de arte. E aqui não se trata de nenhuma visão mais elitista ou menos elitista, não se trata disso. Até porque diversas manifestações de arte tidas como mais populares, e isso não é um julgamento, não é um juízo de valor, muitas vezes podem, e quase sempre, não são compreendidas por um determinado público que entende arte como arte erudita, por exemplo. Então a arte da periferia não seria arte. A arte dos museus e das galerias, essa sim seria arte. Mas esse também será um próximo vídeo. Então, vejam, a arte contemporânea, ela tem que ser compreendida como a arte da desconstrução. E é muito comum, e não se sinta mal por isso, não se julguem por isso, é muito comum que uma primeira observação, mesmo de arte moderna, isso já acontece também, numa primeira observação acerca de um objeto de arte, o qual nós não compreendemos a grande ideia, e aí pode ser uma performance, e aí a gente já está falando de arte conceitual, né? Mas ao não compreendermos o que o artista quis ali expressar, a nossa primeira reação qual é? Ah, mas isso não é arte. Arte para mim é beleza. É muito comum. Arte para mim é aquilo que me agrada. Pois é, mas aí já estamos entrando em outro campo, que é o campo da estética. Então vejam, nesse primeiro vídeo, o que eu estou buscando fazer é justamente provocá-los, de modo que vocês percebam o quão complexo e fascinante é o mundo das artes. A nossa ideia aqui no canal, tanto no HO quanto no História da Arte Online, é fazermos uma longa cronologia da história da arte. Então nós vamos começar lá atrás, com as primeiras manifestações artísticas assim consideradas, a chamada arte rupestre, das chamadas sociedades pré-literárias, e vamos caminhar pela antiguidade, pelo medievo, pela modernidade, até chegarmos à arte contemporânea. Então, ao longo desse percurso, vários outros assuntos serão aqui discutidos. Assuntos mais específicos, como a beleza e a arte, assuntos mais acadêmicos, como filosofia da arte, a própria estética. Vamos falar também de como a arte aparece em diferentes momentos, em diferentes nichos, vamos colocar assim. Então, por exemplo, representações da mulher na história da arte, representação do negro na história da arte brasileira e como isso ajuda no processo de construção de uma identidade nacional. Então a gente vai trabalhar não só com os chamados movimentos artísticos, uma periodização que, saibam, não é a única. Então quando a gente estuda história da arte, principalmente no colégio, a gente está mais acostumado com essa divisão. Então a gente passa ali pela arte clássica, pela arte românica, gótica, aí vem o Renascimento, o maneirismo, e vamos seguindo esses ismos, né? Vamos fazer isso aqui no canal, mas também intercalando com essas obras, com essas aulas de movimentos artísticos, vamos também fazer discussões um pouco mais profundas de uma história da arte mais conceitual. Esse é só o nosso primeiro vídeo. Eu convido vocês para essa longa caminhada. E deixo aqui uma pergunta. E para você, o que é arte?